começar falando sobre Bolsonaro. O que o ex-presidente da República tem dito aos seus aliados? A informação que a gente traz para vocês aqui é uma informação também exclusiva. O presidente Jair Bolsonaro foi acionado por aliados na noite de sexta-feira que estavam tentando entender qual que era a história por trás desse conjunto de joias. E quando foi questionado, Bolsonaro teria dito, segundo eu apurei com os aliados dele, o seguinte: o ex-presidente da República afirmou, gente, que ficou sabendo da existência desse conjunto de diamantes, avaliado em 16 milhões e meio de reais, em dezembro. E mais, que ele foi notificado que quem deu ciência para ele da existência desse conjunto de joias foi a Receita Federal, não o portador do estojo, que teria sido um presente da Arábia Saudita, o ex-ministro Bento Albuquerque. Quando Bolsonaro recebe ciência da Receita, de novo, apenas em dezembro, da existência desse conjunto de joias, ele então aciona o gabinete dele, sim, o Major Cid, para tentar tirar essas joias da Receita e dar aí o que ele chama de destino legal. O Major Cid é acionado porque, segundo Bolsonaro, de fato está dizendo aos aliados, ele não queria deixar nada para o PT, nada para Lula. Essa é a expressão que Bolsonaro está utilizando. Bolsonaro, então, destaca seu ajudante de ordens pessoal para tentar reaver as joias, não consegue, deixa o poder. De todo modo, há um incômodo entre o grupo mais próximo a Bolsonaro com o fato de que, os militares que, por meio ou por ordem do ex-ministro Bento Albuquerque, ele próprio um almirante da Marinha, no mínimo falharam com a comunicação. Essa avaliação que está sendo feita, porque Bolsonaro, eu repito, disse ter sido informado sobre a existência das joias só em dezembro. As joias entraram no Brasil em outubro e pela Receita, não pelo ex-ministro Bento Albuquerque. Uma outra questão que, claro, está fazendo bastante barulho, a Andréia Sadi, na Globo News, anunciou mais cedo que o então responsável pela Receita Federal, que intercedeu, segundo a reportagem do Estadão, constatou já na sexta-feira, para tentar liberar essas joias em dezembro, né, último gesto ali, para tentar liberar joias antes da posse de Luiz Inácio Lula da Silva, recebeu um posto de adido em Paris. Aos aliados, Bolsonaro está dizendo que vai ali conversar e cita casos anteriores, inclusive em governos Lula, quando, por exemplo, o Rachid também teria recebido um cargo de adidância lá fora. Eles estão dizendo o seguinte: uma coisa não tem relação com a outra. Bolsonaro soube das joias em dezembro. A adidância é concedida no finalzinho, nos estertores do governo, que é esse cargo fora do país, em Paris, mas essa negociação para que este funcionário da Receita, da cúpula da Receita, que age para tentar liberar as joias para ir para Paris, essa negociação teria começado em julho, ou seja, estaria desconectada. O fato é que são muitas pontas soltas e o presidente tem mostrado preocupação com os desdobramentos desse caso. Primeiro, avalia que o grupo de militares que integrava seu governo, em especial este que está envolvido no desembarque dessas joias, no mínimo, falhou na comunicação. 2, relembra o tempo inteiro que quem avisou para ele da existência das joias foi a Receita e não o portador do conjunto, que era o ministro Bento Albuquerque. E 3, tenta desvincular a ida desse, então, diretor da Receita para Paris com o fim do governo, o diretor esse que tenta liberar as joias, desvincular desse episódio, dizendo que ele começou a negociar a sua saída do país ainda no mês de julho.